Bom dia, pessoal. Nosso conteúdo de hoje é do capítulo 9, lá da sua apostila, sobre medidas de volume e medidas de capacidade. Então, vamos começar aqui com as medidas de volume. O que é o volume? Volume é uma grandeza que indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Então, por exemplo, se você pega uma caixa de sapato, ela tem um volume. Para você descobrir o volume dela, você tem que pegar a medida do comprimento, da largura e da altura, porque ela é tridimensional, ela tem 3 medidas, para você encontrar o volume dessa caixa. Então, aqui eu coloquei para vocês quem são as nossas unidades de medidas de volume. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, quando você quer fazer uma transformação, que você sai de uma unidade maior para uma unidade menor, cada casa aqui representa 1000 vezes. E o contrário, quando você está numa unidade menor e você tem que ir para uma maior, você faz uma divisão. Então, aqui eu andei uma casa e dividi por 1000. Medidas de capacidade. Capacidade é uma quantidade que está inserida em um reservatório recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Então, quem são as nossas medidas de capacidade? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, cada casa aqui, ó, é 10 vezes quando você vem da maior para menor. Multiplicou, né? Uma casa 10 vezes. Quando você vem da menor para maior, você divide. Então, cada uma casa que você desloca, você divide por 10. Então, vamos ver aqui, né, a equivalência do volume com a capacidade. Então, aqui eu tenho um cubo, cada aresta desse cubo aqui mede 1 centímetro. Então, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Então, o volume desse meu cubo aqui é 1 centímetro cúbico. Então, se eu for colocar um líquido aqui dentro, quanto que vai caber de líquido aqui dentro? 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico equivale a uma capacidade de 1 ml. Aí, ele fez a comparação do decímetro cúbico também, ó. Então, aqui eu tenho, né, esse cubo aqui, que aqui é 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. Então, ao todo aqui, eu tenho 1 decímetro cúbico. Então, vamos ver a comparação aqui, que quantos litros vão caber dentro de 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico aqui, que é esse nosso recipiente aqui, ele cabe 1 litro de água mineral. Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Olha só. 1 decímetro cúbico transformado em centímetro cúbico é 1000 centímetro cúbico. Então, 1000 centímetro cúbico equivale a 1000 ml. Então, 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, quando você tem aí o volume de 1 decímetro cúbico, lá dentro vai caber exatamente 1 litro. Aí, ele usou agora, ó, o metro cúbico. Então, esse meu cubo aqui tem 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, multiplicando as 3 arestas, eu tenho 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetro cúbico. Então, eu transformei o metro cúbico em decímetro cúbico, que me deu 1000. Então, 1000 decímetro cúbico equivale a 1000 litros. Então, aqui dentro desse cubo aqui, se a gente fosse, né, despejar o líquido aqui, ia caber 1000 litros. Então, a menina faz aqui uma observação, ó. Em uma residência com 4 pessoas, recomenda-se uma caixa d'água com capacidade para pelo menos 1000 litros. Então, aqui, ó, o que ele está mostrando? Se você pegar um cubinho só, né, de 1 centímetro cúbico,
Então, esse cubinho aqui corresponde, né, a 1 centímetro cúbico. Então, cada aresta aqui é 1 centímetro. E você juntar aqui, ó, empilhar 1000 desses cubinhos de 1 centímetro cúbico, isso aqui vai resultar em um cubo de 1 decímetro cúbico. E se você pegar 1000 cubinhos desse daqui de 1 decímetro cúbico, ó, você vai ter aqui um outro cubo de 1 metro cúbico. Aí ele fala aqui do hidrômetro. Por quê? Porque a nossa água, gente, ela é medida em metro cúbico, ó. Então, todo mês, quando a gente vai pagar a conta de água, ela teve uma medição aí. Então, como é que é feita essa medição? Então, em toda casa tem esse aparelhinho aqui, ó, que é chamado de hidrômetro. Então, aqui vem a água, né, da rua, que é a água da Saneago. Ela passa aqui dentro. Então, quando ela passa aqui dentro, ela gira uma pazinha aqui, ó. E essa pazinha aqui, ela vai girando, ela vai mostrando aqui, ó, quantos foi o consumo em litro e aqui o consumo em 10 litros. Então, tem duas marcações aqui, ó. Uma que vai marcar, né, uma volta completa é 1 litro e esse outro, uma volta completa dá 10 litros. Então, vamos entender o que aparece cada coisa aqui, ó. Aqui vai ficar rodando, que é o indicador do volume. Então, em movimento, indica que está havendo passagem de água. Então, esses números que aparecem aqui lá no seu hidrômetro tem de duas cores, um preto e o vermelho. O preto representa o quê? Registra o consumo em metro cúbico. Então, aqui, ó, essa casa gastou já 3.729 metros cúbicos. Esse vermelho aqui registra o consumo em litros. Então, aqui representa 15 litros. 15 litros. Então, olha só. O primeiro número da esquerda para a direita indica a quantidade em centenas de litros consumidos. Já o segundo indica a quantidade de dezenas de litros consumidos. Esse visor está indicando que já foram consumidos, desculpa, né, gente? Eu falei era 15 litros, desculpa, é 150 litros. Porque esse 1 aqui, ó, ele indica a quantidade em centenas, né? Então, é 150 litros, tá? Como é que ele chega no valor da nossa conta? Então, ele vai pegar aqui, ó, essa medida aqui, que é o metro cúbico, tá aqui, ó, 37,29, né, 3.729, e pega o valor da conta passada e subtrai. Então, aqui já deu a quantidade de 21 metros cúbicos. Aí ele multiplica pelo valor do metro cúbico, é o valor que vai aparecer para você pagar a sua água, né? Só que não é só a água que aparece lá na sua conta. Se você for olhar, lá aparece o consumo da água, lá tem uma taxa mínima que você paga e também tem a condição do esgoto. Você paga o esgoto e o tratamento do esgoto. Agora, vamos tratar aqui do volume do paralelepípedo. Então, o que ele pegou aqui? Ele pegou um paralelepípedo com as dimensões aqui, ó. O comprimento é 6, a largura é 5 e a altura é 4 centímetros. E ele colocou aqui as mesmas dimensões aqui, só que aqui ele colocou a pilha de cubinhos, né? Então, cada cubinho desse daqui, ó, é 1 centímetro cúbico. Então, ele juntou aqui para poder dar o volume daqui desse paralelepípedo. Ó. Tá vendo que aqui é 6 centímetros? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos, representando aqui a largura, o comprimento. A largura é 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá representando a largura. E a altura é 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui a nossa pilha aqui, com os cubinhos de 1 centímetro cúbico cada. Aí, o que ele fez? Para saber quantos cubinhos deu aqui, ó, ele separou aqui, ó, por camadas, tá vendo? Então, eu tenho 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4 camadas. Então, separou aqui as 4 camadas, ó. Aí, o que ele fez? Em cada camada,
ele, tá vendo que é o formato de um retângulo? O que que ele fez? Ele pegou a medida aqui do comprimento e multiplicou com a largura, ó. Então, aqui eu tenho 6 cubinhos e aqui eu tenho 5. 6 vezes 5, 30. Então, em cada camada dessa daqui, ó, tem 30 cubinhos. Como são 4, 4 vezes 30, 120 cubinhos. Então, esse volume aqui é de 120 centímetros cúbicos. Só que tem uma outra maneira, né? A fórmula para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, ó. Volume é igual comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o nosso comprimento lá é 6, a largura é 5 e a altura é 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, ó. 120 centímetros cúbicos, 120 centímetros cúbicos. Aí o livro de vocês também traz uma outra formulazinha. Que formulazinha é essa, ó? Volume é igual área da base. O que é a área da base? Vamos voltar lá no nosso paralelepípedo. A nossa base é essa daqui, ó. Essa daqui tem o formato de um retângulo. Então, a gente calcula primeiro a área aqui, ó. Comprimento vezes a largura. 6 vezes 5, 30. E multiplico pela altura, que é 4. 30 vezes 4, 120. Então, essa formulazinha aqui, gente, ó, ela nada mais é do que essa daqui, ó. O que aconteceu aqui? Tá vendo a hora que ele coloca a área da base? Nada mais é do que o comprimento vezes a largura, ó. Então, essa fórmula é a mesma daqui, tá? Por isso que o resultado, ele é o mesmo. Então, tá aí. Agora, nós vamos para o volume do cubo. O cubo, né? Ele tem todas as arestas de mesma medida. Então, aqui não tem jeito de você falar quem é comprimento, quem que é largura e quem é altura. Todas as medidas são iguais. Então, para calcular o volume do cubo, você pega a aresta vezes aresta vezes aresta. É como se cada aresta aqui estivesse mostrando, ó, comprimento, largura e altura. Ou não aparece 3 vezes, então a aresta é elevada ao cubo. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Cada aresta aqui do meu cubo vale 4. Então, ó, aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Então, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, o volume desse meu cubo, 64 centímetros cúbicos.